Pudim de padaria é o que vamos aprender hoje. Gente, essa receita é maravilhosa. Sabe aquele pudim bem tradicional mesmo de padaria? Que não vai leite condensado, que vai farinha de trigo. Então é essa receita que vamos aprender aqui hoje no nosso canal. Olha que belezinha! Do jeito que a gente gosta, uma receita fácil, prática, sem complicação, que fica maravilhosa para aquela sobremesa depois do almoço de domingo, para depois do nosso almoço. Então vamos para nossa receita. Vamos começar fazendo a calda, tá? É muito importante começar pela calda. 1,5 xícaras de açúcar. Eu gosto de dar uma mexida pra gente fazer um calor dentro dessa panela, tá? Então, dali a pouco ela vai começar a ficar assim, esse açúcar. Mas ele precisa chegar nesse ponto ideal, ó. Todo derretido, sem grumos de açúcar, sem carocinhos de açúcar. E aos poucos, a gente vai começar a adicionar nessa mistura água. O segredo da água, gente, é colocar bem pouquinho. Não precisa ter pressa nessa hora, tá? Coloca um pouquinho de água e vai jogando meia xícara de água aos poucos, tá bom? E o nosso caramelo, ele precisa chegar ao ponto de fio. O que eu gosto de fazer depois que eu jogo a água? Eu gosto de tampar essa panela. Eu dou uma mexida só para movimentar um pouquinho da água e na sequência eu já tampo, tá? Deixa tampada, não precisa ficar mexendo, porque esse açúcar que tá bem durinho, ele vai começar a derreter. E agora você pode abrir um pouco a tampa e começar a soltar esse açúcar que fica lá embaixo. O ponto ideal do nosso caramelo é esse, ponto de fio. Olha como que fica, ponto de fio. Vamos colocar essa mistura na nossa forma. Vamos caramelizar. Coloque todo o caramelo da panela. Pega uma espátula bem macia que você tem aí na sua casa para começar a distribuir essa calda em toda a forma. Precisamos untar essa forma e deixar ela bem caramelizada em todas as laterais e no meio também. Olha como que tá linda essa calda, gente. E esse ponto é perfeito, não tem como errar esse ponto do caramelo. Vamos para a mistura do nosso pudim. No liquidificador, coloque 3 ovos, 1 colher de margarina. Adicione também 1 xícara de açúcar. E nessa receita, vamos precisar de 600 ml de água. Mas nesse primeiro momento, coloca só um pouquinho pra gente dar uma misturada nesses ingredientes ali dentro, tá bom? Pode deixar batendo aí no liquidificador por 3 minutos. Depois de batido, vamos completar com 2 xícaras de farinha de trigo. Pode colocar tudo de uma vez, tá? 2 xícaras de farinha de trigo. Mais o restante daquele leite que nós utilizamos. Pode colocar o restante do leite. E bata novamente por 3 minutos. Na sequência, vamos colocar a nossa mistura em cima dessa forma. Eu gosto de colocar bem no centro, sabe? Porque vai distribuindo e fica essa imagem linda, né? Olha só que belezinha que tá a nossa massa de pudim. O nosso forno já está pré-aquecido a 180 graus. Nós vamos assar em banho-maria o nosso pudim. Então, separa uma forma maior, que é a forma do meio. Pode cobrir com papel alumínio, tá? E vamos assar em banho-maria. Lembrando que para assar tudo que você for assar em banho-maria, o ideal é você sempre colocar 1 colher de vinagre, tá? Eu já coloquei 1 colher de vinagre ali no cantinho e agora eu vou colocar o restante da água. Essa água, ela já tá morna e eu vou encher até metade da forma. E vamos colocar ali no forno por 1h30. Aqui no meu forno demorou para assar 1h30. Como toda receita de pudim não precisa ter pressa, esse forno, ó, acabei de tirar ele do forno, está quente.
eu vou deixar passando a noite na geladeira. O ideal é passar a noite na geladeira. Eu tirei da geladeira, coloquei ali em cima do forno para dar uma derretida na calda e deixar soltinha para desenformar e o nosso pudim não quebrar. E agora chegou a hora mais difícil de fazer todo o pudim, a hora de desenformar esse pudim. O ideal é a gente derreter, como eu fiz anteriormente, um pouquinho ali na boca do fogo, para a gente desenformar, só para aquecer um pouco o caramelo e ele derreter um pouquinho. Olha como que vai ficar o nosso pudim. Maravilhoso! Não quebrou, não aconteceu nada, ele saiu intacto, está inteirinho e super coberto com a nossa calda maravilhosa. Vou cortar um pedaço aqui para vocês verem a consistência desse pudim. A consistência dele é bem essa, que fica bem firme, bem durinha, com aquele gostinho de padaria. Olha só que belezinha que ficou a nossa massa. E super cremosa. E esse caramelo que a gente fez aqui nesse vídeo, ele ficou maravilhoso. Ele ficou com uma consistência muito boa, sem aquele gosto de amargo, ficou bem docinho o nosso caramelo. Olha a consistência desse pudim, ficou maravilhoso. Ficou muito bom, você precisa fazer essa receita. Então, se você gostou de acompanhar aqui esse vídeo, deixa o like para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e aproveite e se inscreva aqui no canal que toda semana tem uma receita fácil, prática e sem complicação. Então, até o próximo vídeo. Tchau!